e pode trazer mais informações. Ele estava falando sobre a articulação dos parlamentares brasileiros, inclusive da atuação do filho de Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A Raquel já até escreveu a respeito disso. Junto nesse pacote de Alexandre de Moraes, eles também querem muito esse apoio de Trump na ajuda do julgamento de Bolsonaro aqui, né? Queria que você trouxesse aí pra gente, Raquel, o que você está apurando a respeito disso e o que seria, né, Alexandre de Moraes impedido de entrar nos Estados Unidos? Fabiola, eu estou no meio da apuração dessa história, mas as informações que eu tenho junto às fontes próximas a Jair Bolsonaro aqui é que sim, pode sim ser aprovado no Comitê Judiciário dos Estados Unidos, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos amanhã, essa proibição para Alexandre de Moraes entrar nos Estados Unidos, e aí depois tem que ir a plenário. E ela é baseada nesse argumento de que o Alexandre de Moraes promoveu uma censura quando ele proibiu o Twitter de atuar no Brasil. E não é coincidência, tá? Que isso esteja acontecendo neste momento. Isso está sendo, sim, feito em articulação com os bolsonaristas. E tem uma série de evidências que mostra isso para nós de uma maneira muito clara. O presidente do Comitê Judiciário dos Estados Unidos é o deputado norte-americano Jim Jordan. Esse deputado, ele é o mesmo que requisitou ao antigo Twitter, que enviasse lá atrás as decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais. Vocês lembram disso? Provocou um barulho danado aqui no Brasil. Os americanos, o Jim Jordan pediu ao Alexandre de Moraes ao próprio Twitter, que enviasse todas as decisões do Alexandre de Moraes, que eram sigilosas até o momento, e quebrou o sigilo de todas essas decisões. Faz pouco tempo isso. Então, existe uma articulação sendo feita. Por trás dessa articulação estão o Paulo Figueiredo, que está trabalhando em estreita ligação com esses deputados, o Rodrigo Constantino, né, que, enfim, agora está passando por um problema de saúde, mas essas pessoas esses cidadãos que hoje moram lá nos Estados Unidos são cidadãos americanos e que estão sendo denunciados pela Procuradoria-Geral da República e que estão também alvo das decisões do ministro Alexandre de Moraes de terem as suas contas suspensas, eles estão no meio dessa articulação. E o deputado Eduardo Bolsonaro, ele já foi 3 vezes, né, como o Jamil estava nos explicando, e foi publicado pela nossa colega Júlia Zaremba, que está fazendo um excelente trabalho como correspondente da Folha de São Paulo nessa história. Ele já teve 3 vezes lá nos Estados Unidos, desde que o Trump foi eleito, e a gente mostrou também aqui na nossa coluna do UOL. Ele está fazendo toda essa articulação para trazer para perto deles e para esse esforço de trazer a administração Trump e o Congresso para esse apoio a Jair Bolsonaro no processo movido, né, que está em curso no Supremo Tribunal Federal, e também nesse apoio político. Então, tudo isso, Fabiola, faz parte de uma articulação, e isso eu tenho ouvido de várias das minhas fontes na direita, para botar pressão nos ministros do Supremo. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: olha, os ministros do Supremo têm ativos no exterior, eles têm ativos lá, imóveis. Poxa, como é que eles vão ficar sem ir nos Estados Unidos? Existe no bolsonarismo essa crença de que isso vai colocar pressão nas decisões dos ministros do Supremo, no caso de Jair Bolsonaro. Isso é uma crença que é compartilhada por apenas uma parte da defesa que está sendo montada por Jair Bolsonaro. Essa defesa mais política, feita pelo Eduardo, por uma parte da defesa política do Bolsonaro. Não é, por exemplo, o que acredita o doutor Celso Villard. Ele está agindo num lado mais jurídico, tentando montar uma defesa mais jurídica. É isso que eu venho contando desde sempre no UOL. Mas não é coincidência. Isso está sendo feito de uma maneira toda articulada. O que a gente vai ter que tentar entender é o quanto o esforço do Eduardo, do Paulo Figueiredo e dessas pessoas vai conseguir frutos lá nos Estados Unidos. A gente percebe que o Trump, por exemplo, na CEPAC, ele cita Bolsonaro, mas ele não partiu para cima ainda do governo brasileiro, né? Ele só cita.
Agora, no Congresso, talvez seja mais fácil, né? Essa iniciativa parece que vai ser aprovada, sim, amanhã no Comitê Judiciário. Já tem provas dessa aproximação com o Jim Jordan, esse congressista que ele é um expoente, assim, do Partido Republicano e um expoente do trumpismo. Raquel, obrigada pela sua participação. Um beijo. Até. Obrigada, querida. Beijo grande. Vamos lá. Josias, também queria te ouvir a respeito disso, né? Essa articulação, né, dos deputados americanos em barrar Alexandre de Moraes. Que impacto isso tem aqui no nosso país, Josias? O que isso pode significar? No país, significa pouco, né? No Supremo, menos ainda. Por quê? O Alexandre de Moraes já deu demonstrações de que, sempre que é fustigado, ele dobra a aposta, né? Não é plausível a hipótese de que ele, alvejado por essas iniciativas que ocorrem nos Estados Unidos, na Câmara americana, que deve aprovar ali um projeto impondo restrições à circulação dele nos Estados Unidos, abrindo eventualmente a possibilidade de que o governo americano bloqueie ativos que o Alexandre de Moraes possa ter nos Estados Unidos, e não há notícia de que ele tenha. Há as ações judiciais também, protocoladas contra ele, ajuizadas contra ele por aquela plataforma Rumble e por uma empresa de comunicação do próprio Trump, né? Então, essas iniciativas todas não vão inibir o trabalho do Alexandre de Moraes. Ao contrário, pode até estimulá-lo a agir com um pouco mais de tenacidade, né? Mas, claramente, está acontecendo um movimento da parte do Bolsonaro e do seu aparato jurídico e político para contestar a legitimidade de uma decisão que ninguém tem muita dúvida que o Supremo irá tomar. Em algum momento, o Supremo condenará o Bolsonaro. Isso está escrito, não porque o Supremo seja parcial, mas porque as provas reunidas contra o Bolsonaro são muito eloquentes. Então, o trabalho de investigação da Polícia Federal recolheu muitas evidências de que o Bolsonaro tramou contra a democracia brasileira, e a denúncia do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, a despeito de todas as fragilidades que tentam apontar, ela é muito densa, muito consistente, e fez uma boa amarração das provas que foram reunidas pela Polícia Federal. Então, o resultado disso será a condenação do Bolsonaro. Então, ele tenta tratar esse fato consumado, que até os seus aliados dão de barato, que ocorrerá, como uma decisão ilegítima. Então, ele tenta deslegitimar a decisão que o Supremo tomará. Do ponto de vista judicial, ele não vai conseguir retomar os seus direitos, recuperar os seus direitos políticos a tempo de concorrer em 2026. Mas ele tentará, evidentemente, estar armando o cenário para contestar a decisão do Supremo. Se não no próprio judiciário, que é muito improvável que o Supremo vá rever a si mesmo para beneficiar o Bolsonaro, desfazendo a condenação, é improvável que isso ocorra. Então ele buscará uma redenção dos seus pecados na seara legislativa. Então ele forma todo esse contexto, contesta, acumula, empilha petições no Supremo que ele sabe, e a defesa dele também sabe, que serão rejeitadas uma a uma, e ele contribui por meio do seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está fazendo excursões permanentes aos Estados Unidos, precisa ver, inclusive, se ele está pagando do seu bolso ou se é o contribuinte brasileiro que está financiando essas incursões, não é? Mas os elos do bolsonarismo com o trumpismo forçam essa cruzada anti-Xandão nos Estados Unidos. Isso compõe também o ambiente que depois será utilizado para tentar taxar de ilegítima a decisão que o Supremo adotará, a condenação que o Supremo adotará. Então, se isso terá efeito num ponto futuro, Fabíola, para 2026, é improvável que o Bolsonaro consiga recuperar a sua elegibilidade, os seus direitos políticos, é muito improvável que isso ocorra, mas ele tentará fazer isso em algum momento. Então, ele está criando um ambiente para contestar a legitimidade de decisões do Supremo. Isso inclui a contestação às sucessivas petições encaminhadas ao próprio Supremo, inclui também esse movimento que está sendo feito agora
nos Estados Unidos. Se vai ter êxito ou não, vamos ver, né? O Brasil, você sabe que nem o passado é seguro, né? E tivemos aí reversões de quadros judiciais muito dramáticos e pode lá na frente acontecer algo parecido com o Bolsonaro, né? Temos aí um Congresso retrógrado e hoje está bloqueado o debate sobre a anistia, mas quem diz que esse debate será bloqueado eternamente, né? É nisso que aposta o Bolsonaro, Fabio. Acaba de postar sobre isso também. Eduardo Bolsonaro fez mais um post aqui, acabou de postar 51 segundos a postagem dele aqui, ele falando que aprendi com Donald Trump nos Estados Unidos, o jogo não é nada jurídico, ele é político. Então, é para essa arena que fomos obrigados a ir. Todos sabem que Bolsonaro, os presos do 8 de janeiro e demais sancionados por Alexandre de Moraes pagam a conta dessa sanha de destruir o movimento de direita. E aí ele pôs aí uma série de recortes, né, das reportagens falando justamente sobre essa articulação dele com parlamentares americanos para impedir que Alexandre de Moraes entre nos Estados Unidos. Já há também aí algumas pessoas falando que, de repente, o Itamaraty deveria atuar para sair em defesa de Alexandre de Moraes. O que você está pensando a respeito de tudo isso, hein, Sakamoto? Como é que você vê essa atuação agora aqui de Eduardo Bolsonaro, que é o deputado federal aqui no Brasil, falando que o jogo não é nada jurídico, é político, e é por isso que eles foram para essa arena? Fabio, 2 pontos. Primeiro, o bolsonarismo defende que os Estados Unidos interfira na soberania brasileira. Não só defende, como o bolsonarismo tem agido para que os Estados Unidos interfira na soberania brasileira. O que mostra o nível de patriotas que a gente tem, a bem na verdade, né? Pelo menos nesse campo do bolsonarismo, né? Porque o que diz respeito, cada país, cada nação do mundo é soberano para lidar com os assuntos, né? O que acontece é que eles estão apoiando a aprovação dessa lei, né, que ela se chama Censors on Our Shores Act, ou seja, uma lei sem censores nas nossas costas, sem censores no nosso território, né? Que a ideia não é só o Alexandre de Moraes, mas pessoas que desrespeitar, que acabarem punindo um cidadão americano, e nessa punição ir contra a primeira emenda a respeito da liberdade de expressão, eles podem ter seu visto cassado e serem deportados ou impedidos de entrar nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Só que o ponto é o seguinte: a primeira emenda da Constituição norte-americana, que diz respeito à interpretação da liberdade de expressão na Constituição americana, vale para quem? Para os Estados Unidos. A interpretação da liberdade de expressão ela varia de país para país. A gente está numa democracia, não estou considerando ditaduras. Nas democracias, né, a gente tem variações. No Brasil, por exemplo, ela é mais restritiva não no sentido de impedir a comunicação, mas no sentido de responsabilizar as pessoas. Censura prévia não é aceita no Brasil, no artigo 5º da Constituição está muito claro, porém as pessoas são responsáveis pelo impacto daquilo que dizem. Elas não podem, por exemplo, defender o ódio e a intolerância, elas não podem defender que determinado grupo social sofra ódio e sofra intolerância, e depois esse grupo sofre, de fato, violência por conta desse discurso, e essa pessoa fala, não, eu só estava defendendo o outro que bateu. Nos Estados Unidos é diferente, no Brasil não pode. Então, o que acontece? Cada país tem tem um ponto nesse sentido, o bolsonarismo quer atropelar a nossa legislação, a nossa Constituição, para que dentro do Brasil passe a valer o quê? A Constituição dos Estados Unidos da América. Dito isso, segundo ponto, é interessantíssimo, eu acompanho o Jim Jordan há muito, muito tempo, né? O comitê que analisa a punição a Moraes é chefiado não apenas por um aliado de Trump, é chefiado por um aliado do golpismo de Trump. O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, né, que já divulgou um relatório citando suposta censura e liberdade de expressão no Brasil, criticando decisões do STF, é presidida pelo Jim Jordan, deputado republicano, que é apontado como tendo sido fundamental nos esforços de Donald Trump para tentar
reverter na base da força as eleições de 2020, porque o Trump ganhou agora, mas na última eleição ele tinha perdido, e lembra, houve atos golpistas no 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, empurrados por Trump, e o relatório final do Comitê da Câmara dos Deputados, que havia sido criado para investigar o ataque dos seguidores do Trump ao Congresso norte-americano, ao Capitólio, naquele 6 de janeiro de 2021, afirma na sua página 141 que o Jordan foi, aspas, um ator significativo nos esforços de Trump para tentar virar o quê? Para tentar virar a mesa. Segundo o próprio relatório, ele participou de reuniões com funcionários, altos funcionários da Casa Branca, para discutir estratégias para contestar eleições, aspas, a principal delas afirmando que a eleição tinha sido contaminada por fraude. Não é uma mera coincidência com o que acontece no Brasil. A gente bebe de lá também. E por aí vai. É só você ver, né, que ele tem dado a ele, né, uma responsabilidade, né? Ele discutiu estratégias a fim de tentar evitar essa confirmação da vitória de Biden e por aí vai. Ou seja, essa pessoa que vai discutir esse projeto de lei é a mesma pessoa que ajudou Trump no processo da tentativa de golpe de Estado, né? E aí, com isso, ele vai, ou seja, ele, nesse sentido, ele está ajudando está tentando ajudar Jair Bolsonaro, que também está sendo, que foi denunciado por uma tentativa de golpe de Estado. Bom é que aqueles que são similares se atraem, mas só para o pessoal entender que quando esse projeto for aprovado no Comitê de Assuntos Judiciários, e deve ser aprovado no Comitê de Assuntos Judiciários, as pessoas não pensarem, nossa, os Estados Unidos, não os Estados Unidos, tipo um comitê controlado por um golpista norte-americano, por uma pessoa que foi apontada no relatório como tendo ajudado nesse processo golpista, aprovou um projeto que pode ajudar que tenta ajudar a atenuar a situação de outro golpista. Então,